Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 9 de fevereiro, estamos com o Alimento Diário, essa série com o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4, cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15, o Ministério do Espírito. Ó Senhor Jesus, como temos visto ao longo de todas essas semanas, tem que perceber que o Ministério é do Espírito. É o Espírito que vai realizar a sua obra de maneira adequada. Nós mesmos sempre vamos deixar uma falha aqui ou ali, mas o Espírito ele é perfeito. Ele está ali cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus, para a gente poder cumprir todas as coisas. Então vamos exercitar o nosso Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos dar um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente vai ter um discernimento daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós, e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais pessoas e para a gente ser cooperador com o cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 14, versículo 16. Ó Senhor Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ó Senhor Jesus, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Ó Senhor Jesus, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó Senhor Jesus, como já vimos nesta semana, Jesus orou ao Pai para que enviasse o outro Consolador, o qual é hoje o Espírito que nos traz toda a realidade dos céus. Assim como, ao ligarmos o interruptor, imediatamente acende a luz, quando exercitamos nosso Espírito, acessamos as riquezas de Deus. Um automóvel abastecido percorre distâncias enormes. Agora imagine como é difícil ter de empurrar um veículo sem combustível, pois muito esforço será necessário. Do mesmo modo, quando desejamos realizar a obra de Deus sem usar o Espírito como combustível, o trabalho se torna cansativo e desanimador. Amados irmãos, vamos abastecer-nos do Espírito, a fim de cumprir o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus. Na Epístola aos Gálatas, podemos ver no capítulo 5, dois tipos de andar. O primeiro é mencionado no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O verbo andar nessa passagem é em grego peripatel, que pode ser compreendido como um andar livre, envolvendo todas as nossas atividades diárias, como arrumar a casa, trabalhar e até mesmo ler um jornal. Em todas essas situações, podemos andar no Espírito. O quanto permanecemos no Espírito reflete o bom depósito de Cristo em nosso interior, e na volta do Senhor é isso que importará. Certa vez, um irmão que se encontrava doente confidenciou que percebia que mais importante do que fazer obra para Deus era o quanto de Deus havia sido trabalhado nele. Às vezes podemos ter a equivocada ideia de que somente na pregação do Evangelho é que andamos no Espírito. Daí, quando você, por exemplo, estiver fazendo um passeio, sua consciência poderá acusar-lhe. Contudo, em todas as nossas atividades, como trabalho, lazer e entretenimento, podemos permanecer no Espírito, nesse andar peripatel. Ó Senhor Jesus. O segundo modo de andar, revelado em Gálatas 5, é o estoiquel, ou seja, andar em fila, como em uma marcha militar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Assim, no viver diário, temos o andar peripatel, porém no tocante à obra de Deus, para permanecermos em unidade com os irmãos,
precisamos do Andar Stoical, com as transmissões das mensagens por meio dos canais de comunicação do Instituto Vida para Todos e do site Mensagem das Conferências. É-nos possível permanecer sintonizados com o falar atual de Deus, marchando todos na mesma cadência e mantendo o foco na obra do Senhor. Por esse Andar Stoical, não atropelamos os irmãos, nem nos anulamos uns aos outros, porém andamos juntos em direção a um mesmo alvo, reforçando o encargo do Espírito e a direção dada pela palavra profética. Ó Senhor Jesus, o Senhor voltará por meio dessa marcha, pois o Espírito tem atuado para a unidade do povo de Deus. Na verdade, o Senhor nos tem tornado seu exército de elite, treinados especialmente para a reta final. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Queremos ser os escolhidos. Vamos amar e apressar a volta do Senhor, vivendo nesse único ministério do Espírito. Como bem frisou em certa ocasião um servo do Senhor, quando há mais de uma visão, há divisão. Nós, porém, temos uma única visão, um andar em marcha para trazer o Senhor de volta. Essa é a nossa meta. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, para a gente poder viver diante do Espírito, viver diante da sua vontade. Ó Senhor Jesus, a Bíblia fala que o Senhor, ele que mostra a diferença entre o santo e o profano, aquele que cumpre e aquele que não cumpre a sua vontade. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa, de fato, ter o Espírito como combustível, como ele tocou aqui. Se a gente quiser fazer as coisas em nós mesmos, vai ser cansativo, desanimador. É isso que muitas vezes acontece, tem irmãos que começam bem, então ali cheio de empolgação, aí começa a se levantar barreiras. Ó Senhor Jesus, aí já fica confuso, e daqui a pouco começa a desistir. Ó Senhor Jesus. Mas se você tiver no Espírito, você vai perceber que as barreiras são um sinal de que você está no caminho certo. Ó Senhor Jesus. O inimigo sempre vai querer dificultar as coisas. Mas como ele tocou, se você quer usar o combustível próprio, é como você tentar empurrar um carro. É muito esforço, Senhor Jesus, pouco resultado. Mas se você usar o Espírito, é só virar a chave, que o carro faz todo o trajeto. Ó Senhor Jesus, sem esforço. Então o esforço não é seu, é o veículo. Ó Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando para nós, o que Ele quer usar para nós como veículo é o Espírito. Senhor Jesus, Ele quer fazer de nós uma sarça, assim como a sarça que Moisés viu, era uma sarça que pegava fogo ali, mas não se consumia. Como é que pode, ali uma árvore ali cheia de galhos ali, está pegando fogo, e você olha ali, tem as folhas, tem os galhos ali, não está ficando incandescente, não está diminuindo, não está fazendo fumaça, não está dando cheiro de queimado. Como é que pode um negócio desse? Ó Senhor Jesus, aí Moisés se aproximou para ver e Deus falou com ele. Ó Senhor Jesus, da mesma forma o Senhor quer que a gente seja sarça. As nossas habilidades, as coisas que Deus tem nos concedido, são como galhos. Quanto mais galhos a gente tiver, quanto mais lugares a gente atuar, mais a gente exercitar o Espírito em todas as coisas, mais Deus vai ter base para se manifestar, para poder botar o seu fogo em nós, que vai iluminar todas as coisas ao nosso redor. E as pessoas vão se aproximar, vão perceber o falar de Deus. É Deus nessa sarça. Isso eu estou mostrando para nós. A gente precisa viver no Espírito e andar no Espírito. Mas a gente vê que, poxa, o amor de Deus é tão grande, a sabedoria dele é tão grande, que ele deu para nós dois tipos de andar. Tem um andar stoical, que é quando a gente está junto com os irmãos, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a sua marcha em unidade, Senhor Jesus, sem anular um ao outro, sem atropelar um ao outro, mas todos juntos, em direção, reforçando o encargo do Espírito, obedecendo a palavra profética. Ó Senhor Jesus. E às vezes o nosso conceito é que só vou andar no Espírito se eu fizer essas coisas. Sair para orar, para cuidar, para apacentar e tal. Mas o Senhor é tão sábio que Ele mostra para nós, olha, eu vou dar para vocês também um andar peripatel, um andar pessoal. Onde você tiver, o que você estiver fazendo, você pode ter comunhão comigo. Você pode ter edificação pessoal, você pode desfrutar, ganhar das minhas riquezas, ser fortalecido, se encher de combustível para que o Espírito possa te guiar em todas as coisas. É o que vai nos guiar para o andar stoical, para a obra de Deus, é o nosso andar peripatel, o nosso exercício diário. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não é só aquele dia, é como um atleta. Não adianta só ele se preparar quando for lá a época da competição, a época da Olimpíada. Não, ele precisa se preparar, ele precisa treinar todos os dias. Então ele tem ali um treino diário, ele faz ali todos os seus exercícios, faz seu treino diário, tem uma alimentação,
né? Tem que regular peso, fazer um monte de coisa, treinar, fortalecer aquilo que é fraco, né? Manter forte aquilo que está ali sendo forte e tal, tudo aquilo que ele precisa. E depois, né, na hora de colocar todo aquele conhecimento ali em prática, na hora da Olimpíada, ali, na hora de tudo aquilo ali, ele se preparou, né? Ele vai dar o seu melhor, ele não deixou tudo para aquela hora. Então isso que mostra, a gente também não pode ficar assim achando, não, eu só vou exercitar o Espírito naquela hora que Deus me chamar, ali na hora que for fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, não precisa exercitar o Espírito a todo tempo, a gente tem que ver isso como uma misericórdia de Deus. Poxa, Deus me deu esse andar no Espírito, para eu não satisfazer a concupiscência da carne. O irmão lhe dá o exemplo, né? A nossa carne está o tempo todo ali, né? Como um leão, uma boca aberta ali, querendo consumir coisas, né? Querendo nos devorar, né? Tirar a nossa saúde, né? Nos deixar cansados, nossa disposição, nosso ânimo. A carne, ela quer tudo isso para ela. Ó Senhor Jesus. Mas se você exercita o Espírito, ela morre de fome, né? Você, como estou aqui, você não dá vazão, você não satisfaz a concupiscência da carne, você não deixa a sua carne ativa. Então você está ali todo o tempo ali obedecendo o Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que nos deu o Espírito. O Espírito é que nos traz a realidade do reino dos céus. Não é o nosso conhecimento, não é o nosso empenho, né, Senhor Jesus, mas é o Espírito. Se eu estou ali participando de um monte de coisa, vou para cá, vou para lá, mas não exercito o Espírito, não vou ver nada, não vou conseguir tocar em nada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu lembro uma vez aqui, tinha um irmão, alguns irmãos estavam com dúvida a respeito de certas coisas, né? E aí a gente combinou com os irmãos, olha, vai ter, né, uma palavra especial, dia tal, lugar tal, vocês estão com dúvida, vamos lá, a gente vai junto, né, a gente exercita o Espírito e ali tudo vai ficar claro. Aí chegou lá no lugar, né, alguns irmãos estavam em dúvida, estavam ali exercitando o Espírito, mas tinha alguns ali que de jeito nenhum queriam exercitar o Espírito, estavam ali simplesmente para concordar e discordar. Ficaram ali o tempo todo de cabeça baixa, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não é assim. Não exercitaram o Espírito, então não conseguiram ouvir falar de Deus. E aí, né, acontece, né, continua da mesma forma. Alguns, né, chegaram e puderam testificar, poxa, eu cheguei aqui cheio de dúvida, mas graças a Deus, Deus falou comigo, toda a dúvida acabou, toda a dúvida cessou. Ó Senhor Jesus, agora eu posso andar em paz, em unidade, junto com os irmãos. Agora há outros que não exercitaram o Espírito, a gente viraram as costas e foram embora. Ó Senhor Jesus, saíram da esfera de ação de Deus. Isso está mostrando para nós, olha, é o Espírito que vai nos trazer a realidade dos céus. Não é aquilo que a gente imagina, por isso a gente tem que sair da nossa esfera de visão humana, é muito limitada. Ó Senhor Jesus. Então as coisas de Deus a gente tem que compreender, a gente tem que discernir pelo Espírito. O homem natural, ele não entende, ele não aceita as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais, se discernem espiritualmente. O homem espiritual ele discerne todas as coisas, mas o homem natural não consegue. Ó Senhor Jesus, por isso tem que sair do nosso natural, como ele tocou aqui, como ligar um interruptor, aí a luz acende imediatamente. Quando a gente exercita o Espírito, só assim a gente acessa as riquezas de Deus. Agora tem alguns que pensam que não, já tem um ano, já conheço a palavra, já está tudo certo. Eu preciso renovar o Espírito do meu entendimento, preciso estar o tempo todo ali exercitando o meu Espírito. E a gente nunca vai ser formado, em exercitar o Espírito. Ó, já exercitei todo o Espírito, já ganhei tudo que precisava. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa se manter. É como uma pessoa que quer fazer fisiculturismo. Ela vai lá, faz exercício, vai crescendo, e fica aquela pessoa enorme. Mas se ela parar de fazer, tudo aquilo ali vai murchando de novo. Então ela precisa fazer o quê? Ó, cheguei no físico que eu queria, mas agora tem que manter. Tem que continuar, se esforçando, exercitando. Ó Senhor Jesus, conhecer o seu limite. Estou aqui, esse é o meu limite, agora eu vou continuar exercitando nisso aqui para manter isso aqui. Da mesma forma, olha, o Senhor nos deu o Espírito, a gente exercitou o Espírito, ouviu falar de Deus, agora eu preciso continuar ouvindo o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que ele mostra se, mesmo que eu tenha muita habilidade, queira fazer a vontade de Deus, seja cheio de disposição, se eu não usar o Espírito, vou ficar cansado, vou ficar desanimado. É o Espírito que vai realizar a obra em nós, é o Espírito que vai nos transformar, que vai nos dar as ferramentas necessárias para a gente poder avançar, para a gente não desanimar. Como eu falei no início, então as barreiras vão se levantando e você vai olhando, não, então tá muito difícil, então isso aqui não é de Deus não. Mas o próprio Senhor mostrou aqui, conforme a gente vai cumprindo a sua vontade, outras situações vão acontecendo, Começam a levantar falsos testemunhos, começam a levantar pessoas que vão nos injuriar, mas tudo por causa do nome do Senhor. Por isso que os apóstolos, quando começaram a pregar o Evangelho, foram maltratados,
né, começaram a regozijar por terem sido achados dignos, né, de sofrer por causa do nome do Senhor. Hoje não é diferente. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa se abastecer do Espírito para cumprir o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus, por que eu preciso me encher do Espírito? Para cumprir o propósito de Deus. A gente precisa ter uma meta. O que eu estou fazendo na igreja? Eu quero cumprir a minha vontade, as minhas metas pessoais? Ó Senhor Jesus, não, eu preciso cumprir as metas de Deus. Como já foi falado durante a semana, e na semana anterior também. Isso não quer dizer que eu não possa ter planos pessoais, que eu não possa buscar uma coisa, buscar outra. Pode, mas esse não pode ser o foco, não pode ser o principal. Ó Senhor Jesus, a gente precisa focar, não, o nosso alvo principal é o Senhor. Se a gente colocar o Senhor como primeiro alvo, como centro da nossa vida, as outras coisas não vão entrar em conflito. Mas quando a gente começa a colocar outras coisas, sempre vai conflitar com a vontade de Deus, com aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus. Como eu mostrei, né, alguns foram lá, ouvir a palavra, mas tinham interesses próprios, então conflitou com a palavra de Deus, não conseguiu ouvir, não conseguiu identificar ou falar de Deus no meio de toda aquela situação. Então isso está mostrando para nós, a gente precisa andar no Espírito, né, um andar peripático, um andar livre, envolvendo nossas atividades diárias, arrumar a casa, trabalhar, ler um jornal, fazer exercícios, né, estudar, tudo isso exercitando o Espírito. Olha assim, meu Jesus, a gente vai andando no Espírito, e quando a gente percebe, né, quanto mais a gente permanece no Espírito, isso reflete o bom depósito de Cristo no nosso interior. E é isso que importa. O irmão deu o exemplo de um irmão enfermo, né, Senhor Jesus. E ele falou que quando ele foi ter comunhão com o irmão tocou nisso para ele, ele percebeu que ele já estava desfrutando isso. E aqui eu quero abrir um parênteses para, né, vou voltar nesse assunto aqui, mas só para abrir um parênteses aqui no finalzinho, quando ele fala sobre a questão do encargo do Espírito e a direção da palavra profética. A gente tem que perceber, a palavra profética ela é dada pelo Espírito, então a gente tem que perceber isso, né? Muitas vezes quando eu estou, por exemplo, falando uma palavra, liberando uma mensagem, né, em algum lugar, ou trazendo aqui, o Senhor ali, às vezes, né, eu tenho tudo planejadinho, tudo escrito ali, mas às vezes o Senhor ele nos toma, ele toma a nossa boca, a gente começa a falar certas coisas ali que às vezes a gente não tinha ganho antes. Então a gente tem que perceber, né? O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Então o Senhor às vezes nos usa para falar algo e a gente também precisa ouvir. Né? Às vezes o Senhor nos leva a uma revelação, leva a tocar algo tão grandioso. Ó Senhor Jesus, a gente tem que estar de ouvido atento, a gente precisa estar bem atento ao falar de Deus. Isso é a palavra profética, a vontade de Deus, a direção de Deus naquela hora. A gente tem que estar atento quanto a isso. Isso só vem por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus. E o irmão começou a tocar nesse assunto. Olha, o importante é andar no Espírito, fazer um bom depósito. É isso que importa, o quanto de Cristo foi acrescentado na nossa vida. Ele foi ter comunhão com o irmão, né, que teve umas situações, né, ali confidenciou ali, né, que se encontrava muito doente ali, né, e nessa experiência de ter comunhão com o Senhor, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha feito, né, a obra de Deus não era tão importante. Que de fato foi importante em tudo que ele passou, foi o quanto de Deus havia sido trabalhado nele. Então, não são coisas que a gente faz para o Senhor, né, mas de fato, o quanto Deus é trabalhado em nós. Então, como a gente já viu, né, a gente vê como edifica, né? Tem madeira, feno, palha, né, mas também tem ouro, prata e pedras preciosas. A gente faz as nossas coisas, vai botando madeira, feno e palha, mas quando vem o fogo, vem as provações, vem as tribulações, vem as situações, as barreiras se levantam, né, o fogo se alastra. Aí a gente vai ver de fato ali o quanto de Deus tem ali, o quanto de ouro, prata e pedras preciosas, o trabalhar divino, o quanto da redenção de Cristo a gente tocou, o quanto do trabalhar do Espírito na nossa vida. É isso que a gente precisa trazer para o nosso viver. Não adianta só fazer coisas exteriores, porque se eu faço só exteriormente, hoje eu estou bem, trato muito bem, amanhã eu estou mal, ó Senhor Jesus. Mas quando eu estou tendo uma realidade interior, uma transformação, né? Aquele mau humor, aquelas outras coisas, a maneira velha de fazer as coisas, isso vai ficando para trás. Então é uma transformação real. Eu já não faço mais, já não vivo mais, já não reajo mais daquela maneira. Esse é o trabalhar de Deus em nós. Né? Hoje o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Então tem que perceber, não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas é o quanto o Senhor trabalha, é o quanto eu estou no Espírito. Ó Senhor Jesus. Pode haver, por exemplo, né, irmãos que estejam ali constantemente fazendo a vontade de Deus, obedecendo. E aí chegar num momento, né, e você de repente não está conseguindo cumprir a vontade de Deus, mas você está buscando. E um momento ali, Deus quer te usar você para levar uma palavra. Né? Aí alguns podem se considerar, e não, você não tem feito nada para Deus, é nós que temos feito, é nós que vamos dar a palavra.
Ó Senhor Jesus, a questão não é quanto a gente tem feito, mas a questão está no Espírito. Quem estiver no Espírito vai perceber, né, o falar de Deus, vai ter discernimento, né, daquilo que o Senhor está mostrando, daquilo que Deus está enviando, né, através daquele que Ele deseja usar. Não é pela quantidade de vezes que a gente é usado, não é, por quantas obras a gente já realizou, por nossa posição na igreja, isso e aquilo, mas é pelo quanto a gente exercita o Espírito. Ó Senhor Jesus, é isso que eu estou mostrando para nós. O mais importante do que fazer obra para Deus é o quanto Deus tem sido trabalhado em nós, o quanto da vida divina tem permanecido em nós. Ó Senhor Jesus. Então, em tudo a gente precisa fazer, andando no Espírito, em todas as atividades, trabalho, lazer, entretenimento, tudo isso a gente tem que fazer permanecendo no Espírito. Ó Senhor Jesus, estando no Espírito, como até já citei essa semana, né? Vi lá uma entrevista, aquilo ali me deu algo espiritual, né? A entrevista não tinha nada a ver, né, com as coisas espirituais, as coisas do Senhor, mas eu pude extrair algo dali. Então é isso que o Senhor ele quer mostrar para nós. Em todas as situações o Senhor vai falar conosco se a gente estiver disposto a ouvir. Assim como Jesus, quando andava com os discípulos, aproveitava as situações, né, ia ali e falava com os discípulos. Então a gente tem que ver, né, o Senhor também quer aproveitar as situações e falar conosco. Ó Senhor Jesus. E assim, né, a gente vai andando no nosso dia a dia, vamos andando em unidade com os irmãos, praticando a vontade de Deus. Por isso que Ele mostra para nós, né, na hora de praticar a vontade, que o Senhor vai nos dando a sua visão. Quando tem uma só visão, todos andam juntos, mas quando tem mais de uma visão, ó Senhor Jesus, começam a entrar as divisões, as preferências, os partidarismos. Ó Senhor Jesus, isso não é bom. Então a gente precisa se manter, né, sintonizar no falar de Deus. O irmão até fala aqui, né, de acompanhar as coisas no Instituto, né, seja no site do Instituto Vida para Todos, no site das mensagens da conferência, ou até mesmo no YouTube. Né, no YouTube aqui tem, né, aqui as mensagens, né, nos sites você vai achar também as mensagens em áudio, né, que de repente você coloca no pendrive, vai ouvindo no carro. Ó Senhor Jesus, ou coloca no celular, bota o fone no ouvido e vai ouvindo no seu dia a dia. Ó Senhor Jesus, né, e tudo isso para quê? Para a gente poder estar sintonizado na palavra atual. O irmão fala que hoje a revelação tem vindo tão rápida, se a gente não tiver atualizado, a gente vai perder alguma coisa, pode acabar perdendo, né, o fio da meada. Ó Senhor Jesus. Então isso está mostrando para nós, né, a gente precisa se manter no mesmo ritmo e no mesmo foco, né, na obra do Senhor, todos andando no mesmo encargo, na mesma direção, na direção do mesmo alvo. Talvez a gente possa achar que está todo mundo andando para lá e de repente, olha, a gente está andando para lá, mas o meu alvo está ali. O outro fala assim, não, o alvo está ali. Não, o alvo está lá. Ó Senhor Jesus, nós precisamos estar todos andando, mas focados no mesmo alvo. O nosso alvo é Cristo, né? Cristo, seu reino. Ó Senhor Jesus. Então é por isso que o Senhor mostra para nós, né? Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor tem nos chamado para ser um exército de elite, né? Para fazer a sua vontade nessa reta final, onde há muita pressão, há muita situação, o inimigo está vindo aí com engano, com um monte de coisa, mas o que a gente está fazendo? A gente está sendo preparado para ouvir o Espírito, para obedecer, para receber as coisas espirituais. O Senhor está nos escolhendo, né? Mas para a gente fazer o quê? Amar e apressar a sua vinda. Senhor Jesus, a gente precisa amar a vinda do Senhor, né? Senhor Jesus, apressar, né? Vivendo, né, no ministério do Espírito, percebendo, olha, não sou eu que vou fazer, é o Espírito. Então eu preciso estar no Espírito para que Ele faça todas as coisas, para que Ele possa cumprir a sua vontade. Então nós temos hoje, graças a uma única visão, um único andar em marcha, né, todos no mesmo ritmo. Ó Senhor Jesus, para trazer o Senhor de volta, e essa é a nossa meta, né, fazer aquilo que o Senhor deseja, cumprir o seu plano. Né, Ele veio, né, o Senhor veio, né, colocou a mão na massa, fez o homem de maneira especial, fez o homem alma vivente, nos deu a nossa personalidade, nos deu tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente precisa, mas também veio novamente Ele trazendo a redenção, nos dando o segundo sopro, o sopro do Espírito, para fazer de nós um homem espiritual. Né? Então a gente precisa estar na igreja, né? Não só como uma alma vivente, não, Senhor, estou aqui, estou vivendo as coisas, estou fazendo as coisas pelo Senhor, mas principalmente estar na igreja como um homem espiritual, a quem Deus pode contar para levar a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Né? E o seu homem espiritual ele tem uma meta, né? Ser vencedor, cumprir a vontade de Deus, ser trabalhado por Deus, ser transformado, né? E levar outros também, né, a buscar o Espírito, a ver o Senhor. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente não está junto simplesmente por estar junto, mas nós estamos juntos porque nós estamos vendo, estamos buscando, estamos andando na mesma direção, com o mesmo alvo, com o mesmo foco, a mesma meta. Ó Senhor Jesus, né, que o Senhor nos abençoe, que nos ajude, né, a viver no Espírito, andar no Espírito,
Senhor Jesus, seja de maneira individual, maneira pessoal, né, no andar diário, né, no andar peripatel, seja no stoikiano, cumprindo a sua vontade, mas que em todo o tempo nós estejamos no Espírito, para que Ele possa cumprir a sua vontade, né, cumprir o seu ministério que é do Espírito. Ó Senhor Jesus, assim Ele vai fazer muito mais em nós, que nós sejamos dispostos, né, e também estejamos no Espírito para que tudo seja encaminhado, tudo seja feito da maneira que Ele planejou, né, e Ele quer executar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.